Crescendo no interior de Utah, passei muito tempo ao ar livre explorando as florestas e os cânions ao redor da grande propriedade da minha família. Aos 13 anos, conheci aquelas matas como a palma da minha mão. Essa familiaridade me dava uma sensação de liberdade, mas também de imprudência. Olhando para trás, estava muito confortável lá fora, sozinho. Eu pensava que nada poderia me prejudicar. Como estava errado. Tudo começou no verão antes do 8º ano. Com a escola fora, eu tinha muito tempo livre e sem supervisão enquanto meus pais trabalhavam. Rapidamente fiquei entediado só ficando em casa o dia todo. Meus avós moravam cerca de 1,5 km de distância, através das matas, então decidi começar a caminhar até lá algumas tardes, para variar o cenário e saquear a despensa deles. As primeiras vezes que fiz a caminhada foram sem incidentes. A casa deles ficava bem próxima à linha das árvores, então eu emergia das matas diretamente no quintal deles. Minha avó sempre agia emocionada ao me ver, preparando um lanche para depois da escola enquanto eu assistia TV. Isso se tornou uma rotina agradável nas primeiras semanas. A caminhada de ida e volta era tão pacífica, apenas eu e a natureza. Mas no final de junho, as coisas começaram a parecer estranhas. Notei que os sons habituais de pássaros e esquilos estavam mais silenciosos, as matas pareciam mais escuras de alguma forma. Dei de ombros, pensando que nuvens de tempestade de verão estavam se aproximando. Eu deveria ter voltado naquele momento. Estava a cerca de metade do caminho até a casa dos meus avós quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Levantei meu capuz e continuei. Então, trovões estalaram ecoando pelas árvores muito mais perto do que eu esperava. O vento aumentou, sacudindo os galhos ao redor. Ainda era tarde da tarde, mas o céu tinha virado um verde cinza ameaçador. Acelerei o passo, esperando vencer a tempestade, mas os céus se abriram, a chuva caindo em lençóis cegantes. O chão se transformou em lama, a chuva pingando pelo meu pescoço. Eu estava encharcado e tremendo, mas continuei em direção à casa quente e seca à frente. Do nada, um grito arrepiante ecoou, nada parecido com qualquer vida selvagem local que eu já ouvira. Congelei, olhando desesperadamente através da chuva e das sombras entre as árvores. Uma luz tremeluzente apareceu, balançando erraticamente como se carregada por alguém caminhando. Seria meu avô vindo me procurar? Chamei, mas não recebi resposta sobre a cacofonia de trovões e chuva pesada. A luz continuou se movendo em minha direção, muito baixa para ser meu alto-avô segurando uma lanterna. Recuei, incerto do que mais poderia ser. O grito veio novamente, mais perto desta vez. A estranha luz continuava avançando entre as árvores. Meu coração martelava. Virei e corri cegamente pela floresta na direção oposta. Não me importava que estivesse indo mais fundo em território desconhecido. Eu só precisava escapar daquele ser e do grito sobrenatural. Saltei pela lama e arbustos espinhosos, roupas presas em galhos. Um raio atingiu uma árvore próxima, o estrondo ensurdecedor ecoando nos meus ouvidos, o cheiro acre de fumaça enchendo meu nariz enquanto a chuva assobiava contra a madeira crepitante. Mesmo assim, continuei correndo pela escuridão, os pés escorregando sob mim. Caí no chão, provando lama e sangue na boca. A coisa estava mais próxima agora, sua luz tremeluzente se movendo entre as árvores. Me ergui, tropeçando de novo. Corri o mais rápido que pude até tropeçar em uma clareira rochosa. Uma cabana de mineradores abandonada se erguia contra a parede distante. Me joguei contra a porta de madeira envelhecida, justo quando o grito soou na beira da linha de árvores. Forcei a porta para fechar atrás de mim, mergulhando a cabana na escuridão. Tremendo incontrolavelmente, me sentei contra a parede, o sangue rugindo nos ouvidos. A coisa lá fora continuava a gritar, um grito de raiva e angústia que gelava os ossos. Exausto, desmaiei ali mesmo no chão de terra. Quando acordei, estava na escuridão total. A fúria da tempestade diminuíra para um leve chuvisco. A cabana estava silenciosa e quieta.
O que quer que estivesse lá fora parecia ter ido embora. Desorientado e confuso, me arrastei para fora, a lua aparecendo entre as nuvens, oferecendo luz suficiente para me mover lentamente entre as árvores, os braços estendidos. Caminhei a noite toda, aterrorizado de que algo ainda estivesse à espreita nas sombras, esperando por mim. Por algum milagre, emergi das matas ao nascer do sol, tropeçando de volta até a varanda de casa. Entrei às pressas, tranquei a porta e desabei no chão, aliviado por estar em casa. Meus pais nunca souberam daquela desventura naquele dia. A memória ainda me assombra, especialmente estar de volta em casa, sozinho por tanto tempo. Seja qual for a sinistra presença que encontrei lá fora, sei no fundo que ainda está à espreita naquelas florestas, esperando. Nunca mais me aventurei além do meu quintal desde então. Algumas noites, ainda ouço os gritos arrepiantes ecoando entre as árvores, e rezo para que nunca me encontrem novamente. Camping costumava ser uma das minhas atividades familiares favoritas, sair para a natureza, cozinhar sobre a fogueira, contar histórias sob as estrelas, o que há para não amar? Minha esposa Emily e eu levávamos nosso filho Jake para acampar sempre que podíamos quando ele estava crescendo, mas desde o que aconteceu naquele fim de semana no Parque Estadual, quando ele tinha 13 anos, não acho que conseguirei aproveitar da mesma forma novamente. Era início de outubro, clima perfeito para acampar antes que ficasse muito frio. Dirigimos até um de nossos lugares favoritos, o Parque Estadual Ridgeville, numa tarde de sexta-feira. Nosso acampamento ficava numa parte mais isolada do parque, cercado por pinheiros imponentes. Depois de montar a barraca e acender a fogueira, preparamos cachorros quentes para o jantar. Jake estava empolgado. Quando o sol se pôs, contei a ele algumas histórias assustadoras sobre monstros na floresta. Ele estava naquela idade em que coisas assustadoras eram mais emocionantes do que realmente assustadoras. Depois disso, todos fomos dormir, exaustos da viagem e da montagem do acampamento. A primeira noite ao ar livre sempre é a melhor, tão pacífica e tranquila, aconchegada na barraca. No dia seguinte, fizemos panquecas no fogo para o café da manhã e um guarda florestal passou para nos dar as boas-vindas ao acampamento. Era um senhor mais velho, magro, com um grande bigode. Depois de um papo amigável, ele nos alertou para armazenar toda a comida corretamente à noite, pois os ursos estavam mais ativos ultimamente. Garantimos a ele que tínhamos um recipiente à prova de ursos que sempre usávamos em acampamentos. Depois que o guarda florestal partiu, fizemos uma trilha. Emily é observadora de pássaros, então ela trouxe seus binóculos e guia de campo para identificar espécies. Vimos martins pescadores, sabiás, tentilhões e mais algumas espécies nas próximas horas. Jake reclamou um pouco de estar entediado, mas eu podia ver que ele também estava se divertindo. De volta ao acampamento, à tarde, jogamos cartas e lemos revistas. Quando o crepúsculo caiu, notei um homem no acampamento do outro lado da estrada olhando cada vez mais frequentemente para nós. Parecia ter a minha idade, uns 40 anos, meio rude e grisalho. Ele estava bebendo cerveja, fumando e mexendo sem rumo na fogueira. Tentei ignorar, mas algo na maneira como ele nos observava me deixava desconfortável. Certifiquei-me de levar Jake para dentro da barraca assim que escureceu, para que ele não ficasse à vista. Emily e eu ficamos junto à fogueira até quase meia-noite, conversando e olhando para as estrelas antes de finalmente ir para dentro. Algum tempo depois, acordei subitamente com barulhos do lado de fora da barraca, galhos estalando, folhas farfalhando. Fiquei imóvel, tentando identificar os sons. Emily e Jake ainda estavam dormindo profundamente ao meu lado. Mais passos de pisoteio, parecendo bem perto da parede da barraca. A adrenalina começou a bombear em mim enquanto minha mente ia para o pior cenário possível, um animal selvagem, um assassino psicótico, o acampante sinistro de antes. Estiquei a mão até minha lanterna, que estava próxima.
Acendi-a e varri o feixe pelo interior da barraca. Nada lá dentro. Os passos de pisoteio continuavam, definitivamente circulando logo do lado de fora das paredes de nylon. Respirei fundo e abri o zíper da aba da barraca o mais silenciosamente possível. Estiquei apenas minha cabeça para fora, preparado para encarar algum animal selvagem cara a cara. Mas a luz revelou o homem do outro acampamento, agora agachado a poucos metros de distância, de costas para mim. Com a luz atrás dele, o homem virou-se de repente. Por um momento fugaz, nossos olhares se encontraram, o feixe cegante da minha lanterna iluminando seu rosto. Vi um olhar selvagem e vidrado em seus olhos antes que ele rosna como um animal e se lance em minha direção. Caí para trás na barraca, gritando para Emily e Jake saírem, enquanto o homem lutava para passar pela entrada da nossa barraca. Emily acordou imediatamente, pegou Jake e empurrou passando por mim para fora da barraca. Chutei selvagemente o homem, que agora estava pela metade dentro da nossa barraca, mirando seu rosto. Meu calcanhar conectou com sua boca e ouvi ele gritar de dor. Finalmente consegui me libertar, rasgando a barraca e correndo para fora. Emily e Jake já estavam correndo em direção à área principal do acampamento. Peguei minhas chaves e uma faca, cortando o material da barraca enquanto o homem emergia de dentro dela. Ele veio atrás de mim novamente, agora sangrando da boca ferida. Consegui evitar seu agarrão, então me virei e corri atrás da minha família que fugia. Pedimos ajuda, e dentro de momentos outros campistas saíram de suas barracas. Gritei que um homem estava tentando nos atacar e apontei para onde ele havia desaparecido nas árvores além da nossa barraca agora destruída. Os anfitriões do acampamento ligaram para o 911 enquanto verificavam que todos nós estávamos ilesos. Os outros campistas vasculharam a área, mas não encontraram nenhum sinal do agressor. Os paramédicos chegaram logo depois, junto com a polícia, que colheu nossos depoimentos. Optamos por não ficar outra noite, dirigindo até um hotel próximo, onde mal conseguimos dormir. Partimos no dia seguinte, ainda mais exaustos. Emily e eu estávamos abalados até o âmago. Aquela sensação de segurança que o camping sempre me proporcionara se foi. Jake, especialmente, ficou quieto durante a viagem de volta. Ele tem 18 anos agora, mas nunca mais acampou desde então, e para ser honesto, levei muitos anos para me sentir confortável acampando novamente. Estar na natureza, uma vez tão pacífico, agora parece cheio de perigos invisíveis espreitando na escuridão. Quem sabe quem ou o que pode aparecer na porta da minha barraca na próxima vez. Hoje em dia, me arrepio só de pensar o quão perto eu estive de sabe lá que tipo de perigo naquela época. Eu estava namorando um cara chamado Brian. Estávamos juntos há cerca de 6 meses e gostávamos de sair para encontros ao ar livre, como caminhadas, caiaque, coisas assim. Um sábado, decidimos explorar um novo parque estadual onde nenhum de nós tinha estado antes, cerca de 40 minutos fora da cidade. Saímos tarde naquela manhã e só chegamos ao parque perto do meio-dia. Era um dia lindo. Paramos no pequeno escritório do parque para pegar um mapa da trilha. O guarda lá destacou que ele disse ser um ótimo circuito de 6 milhas que nos levaria até um mirante de uma cachoeira. Brian e eu colocamos nossas botas e mochilas de hidratação e começamos a trilha. Estávamos nos divertindo, conversando e admirando a paisagem. A trilha começou larga e bem marcada. Gradualmente, subiu o morro acima. Depois de cerca de 45 minutos, chegamos a uma bifurcação que não parecia estar no mapa. Discutimos qual direção seguir. Eventualmente, Brian achou que deveríamos ir para a esquerda, já que podíamos ouvir vagamente o som de água corrente vindo daquela direção, presumindo que fosse a cachoeira que queríamos ver. Aquela trilha foi ficando cada vez mais estreita e menos mantida. A vegetação crescia densa dos dois lados, limitando nossa visão.
Mais 20 minutos adiante, comecei a ficar nervosa achando que tínhamos escolhido a direção errada. Mas quando expressei minhas preocupações, Brian as ignorou. Vê só um pouco mais adiante, ele disse. Se não for a cachoeira, talvez seja algo ainda melhor. De repente, a floresta ficou extremamente densa. Avançamos por vários minutos, e quando finalmente emergi do outro lado em um claro, Brian tinha desaparecido. Chamei por ele, mas não obtive resposta. Como isso foi acontecer? Me perguntei. Ele estava ali comigo há apenas um momento. Voltei, ficando mais ansiosa ao não encontrar nenhum sinal dele. Como ele poderia ter simplesmente desaparecido tão rapidamente? A trilha bifurcou novamente à frente, e nenhum dos caminhos parecia familiar. Tentei chamar o nome de Brian novamente, mas fui recebida mais uma vez com silêncio. Escolhi um dos caminhos aleatoriamente, decidindo que precisava voltar à trilha principal de alguma forma. Mas depois de caminhar por mais alguns minutos, as coisas pareciam cada vez menos reconhecíveis. Foi então que o medo realmente se apoderou de mim. A realidade de que eu estava verdadeiramente perdida e sozinha se instalou. O dia estava ficando tarde, o sol se pondo entre as árvores. Aumentei o passo, esperando encontrar uma marca de trilha ou uma interseção, qualquer coisa familiar. Meu coração batia forte à medida que os bosques ficavam mais escuros. Sons estranhos ecoavam ao meu redor, mas eu tentava ignorá-los. Achei que ouvi passos pisando folhas a certa distância, mas quando parei para ouvir, o silêncio se instalou. Cansada e sem água, parei para descansar em uma árvore caída. Coloquei a cabeça entre as mãos, à beira das lágrimas. Onde diabos eu estava? Foi então que um galho estalou, fazendo-me erguer subitamente. Prendi a respiração ao vasculhar os bosques ao meu redor. Foi então que o vi, a silhueta de um homem alto e solitário, talvez a 30 metros de distância, imóvel entre as árvores. Brian, gritei, mas logo percebi que era um erro. Ao olhar para ele por mais um momento, soube que não poderia ser ele. Ele era alto demais, a forma simplesmente não batia. E por que Brian me ignoraria? O pânico tomou conta de mim. Agarrei um graveto próximo, o maior que encontrei, e gritei, fique longe de mim. O homem não se mexeu. Apenas ficou lá, se misturando às sombras, me observando. Eu não tinha ideia de quem ele era ou o que queria, mas não esperaria para descobrir. Apertei meu improvisado arma e saí correndo novamente. A cada poucos metros, olhava para trás, mas não conseguia mais ver o homem. Corri até que meus pulmões queimassem, finalmente desabando em um pequeno claro. Nessa altura, estava coberta de suor e tremendo. Sabia que não podia mais continuar vagando perdida por ali. Com o sol se pondo, tentei me recompor e pensar em um plano. Deveria continuar tentando encontrar o caminho de volta? Deveria construir um abrigo e passar a noite aqui? Não tinha ideia de onde estava a trilha ou se aquele homem ainda me seguia. Uma coisa era clara, não precisava sair desses bosques agora. Sentada sozinha enquanto as sombras cresciam ao meu redor, sabia que precisava continuar em movimento. Respirei fundo e me levantei, olhando ao redor em busca de alguma pista de qual direção seguir. Ao longe, pensei ter ouvido o som fraco do tráfego de uma estrada movimentada. Se pudesse seguir aquele som, poderia me levar a uma estrada, a pessoas, à civilização. Comecei a caminhar rapidamente na direção de onde vinham os ruídos, rezando para que não fosse apenas minha imaginação. Meu coração pulava a cada estalo de galho e farfalhar na vegetação. Aquele estranho homem ainda estava me seguindo. O que ele queria? Avancei pela escuridão que se adensava, os bosques cheios de sons sinistros, pássaros gritando, animais se movendo nos arbustos, galhos rangendo. Eu continuava olhando para trás, mas via apenas árvores intermináveis. Finalmente, o ruído distante do tráfego cresceu mais distinto. Meu espírito se animou ao pensar que estava perto de sair desse pesadelo.
Assim que acelerei o passo, uma figura apareceu repentinamente de trás de uma árvore, diretamente no meu caminho, a apenas 30 metros de distância. Gritei quando a silhueta alta bloqueou o meu caminho. Era aquele homem, o mesmo de antes. De alguma forma, ele tinha me alcançado. Ao dar um passo em minha direção, pude ver claramente seus traços na luz que ia desaparecendo. Fizeram meu sangue gelar. Seu rosto estava terrivelmente desfigurado, com carne torcida e cicatrizada que parecia queimada e brilhante. Ele tinha cabelos desgrenhados sobre um olho opaco, mas o outro, o bom, estava fixamente em mim enquanto se aproximava. Congelei, agarrando meu graveto, indecisa se deveria correr ou tentar me defender. A boca do homem, parcialmente obscurecida por um inchaço não natural na bochecha, se curvou em um sorriso sinistro. "Qual é a pressa?", disse ele com uma voz rouca e profunda. "Fique um tempo." Seu tom me encheu de terror. Todo instinto gritava para eu fugir daquele ameaçador deformado. Conforme o homem se aproximava, balancei meu graveto com toda a força. Ele se desviou para o lado para escapar, mas então se lançou em minha direção. Virei e corri pela floresta, entre árvores e arbustos. Podia ouvir o homem rompendo a vegetação atrás de mim, emitindo um grito horrível e gorgolejante. Parecia enfurecido por eu ter escapado. Forcei minhas pernas doloridas o máximo que pude, mas logo seus passos pesados pareciam se aproximar. Arrisquei, olhei para trás e vi o rosto derretido e rosnante ainda mais perto de mim. De repente, irrompi através das árvores em um claro. Lá na frente estava um estacionamento e uma estrada cheia de carros. A estrada movimentada que eu ouvirá estava bem ali ao lado, mesmo à noite. Um alívio avassalador me inundou ao ver outras pessoas. Corri direto para o estacionamento em direção a uma família que estava arrumando seu carro. Eles pareciam assustados quando me aproximei, ofegante, em pânico, tentando explicar sobre o homem perigoso que estava me perseguindo. O pai e o filho adolescente olharam para a linha das árvores e rapidamente me colocaram dentro de seu SUV, trancando as portas. O filho ligou para o 911 enquanto os pais tentavam me acalmar e me deram água. Eu mal conseguia falar, minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto o pânico ia lentamente se dissipando. Observamos a floresta em busca de qualquer sinal daquele homem, esperando pela chegada da polícia. Em breve, luzes piscantes cortaram o estacionamento escuro quando uma viatura policial chegou. Uma oficial veio até o SUV e relatei o que aconteceu entre soluços de pânico. Ela foi procurar na floresta enquanto seu parceiro registrava meu depoimento. Mas não havia vestígios do homem aterrorizante. A polícia me levou até a estação próxima, onde eles conseguiram determinar que eu havia saído do Parque Estadual Ridgeville e vagado mais de 7 milhas da trilha principal. Eles entraram em contato com os guardas do parque, que eventualmente localizaram Brian assim que ele retornou à área de estacionamento. Ele estava um caos, também perdido e assustado depois de nos separarmos. Reunindo-me com Brian na estação, ele se desculpou freneticamente por insistir em seguir pelo caminho errado. Quando contei sobre o homem desfigurado que vi, ele me confortou, dizendo que agora tudo estava bem. A imagem arrepiante daquele rosto, no entanto, ainda assombra meus pesadelos. Nunca saberei se aquele homem era algum predador enlouquecido espreitando na floresta ou apenas um fantasma realista do meu medo aterrorizado. De qualquer forma, aquela experiência me deixou com um medo persistente de trilhas e árvores, que se fecha sobre mim se eu não estiver ao lado de alguém. Onde quer que aquele lugar me levou quando estava perdida, é um pesadelo do qual nunca consigo me livrar, sempre sentindo aquela presença maligna logo atrás de mim, nas sombras. Era uma noite quente de final de verão. Eu tinha 16 anos e estava pilotando minha moto 125 centímetros cúbicos pela vila. Eu só saí para arejar a cabeça, pois estava passando por momentos difíceis, e o som de um motor V-Twin sempre acalmava meus nervos.
Quase toda a viagem foi completamente tranquila e sem incidentes, proporcionando-me a paz e tranquilidade que eu procurava. Eu estava indo em direção a uma estrada sem saída que levava a alguns lagos, para poder dar meia volta e voltar. Cerca da metade dessa estrada, vi alguém vestido todo de branco caminhando pela estrada. Isso não seria tão estranho, já que era um caminho comum para caminhadas. No entanto, era um pouco diferente, pois eram 23 horas, no meio da noite, e a pessoa não tinha nenhuma luz consigo. Além disso, não havia casas ao longo dos 2 quilômetros da estrada, então não sabia o que essa pessoa estava fazendo ali. Instintivamente, diminuí a velocidade, pois pedestres podem ser imprevisíveis. Mas isso foi um erro. Quando estava quase passando pela pessoa, ela soltou o grito mais violento que já ouvi. Meu coração começou a bater mais rápido instantaneamente, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a pessoa avançou na minha direção. Eu tentava freneticamente reduzir para a marcha mais baixa possível. Vi a pessoa no meu espelho enquanto acelerava ao máximo. Para quem não entende de motores, uma 125 cm3 é muito pequena, e a aceleração inicial da que eu tinha era apenas um pouco mais rápida do que uma pessoa correndo. Além disso, não ajudou o fato de eu ter trocado o pneu dianteiro por um maior para economizar combustível, reduzindo as RPM em cruzeiro. O acelerador ainda estava totalmente aberto, e quando estava chegando a 9.000 RPM, eu me preparava para mudar de marcha. Foi então que senti uma mão bater violentamente na traseira da minha moto. Aterrorizado, acabei acelerando até 13.000 RPM, porque não queria mudar de marcha enquanto aquela pessoa estivesse ao alcance dos meus braços. Essa pessoa continuou me seguindo até que atingi 27 km por hora, momento em que comecei a perdê-la. Não diminuí a velocidade, mas só depois de perdê-la de vista, lembrei que estava em uma estrada na floresta. Isso me causou mais pânico. Ao me aproximar do final da estrada, lembrei que havia um pequeno caminho de cascalho destinado a caminhadas. Além disso, era uma moto mais antiga, então ainda tinha um interruptor de luz regular. Geralmente, as motos mais modernas têm suas luzes configuradas para não desligar quando o motor está funcionando. Instintivamente, desliguei as luzes enquanto mudava para a quinta marcha para fazer o mínimo de barulho possível. Segui o caminho de cascalho de volta até uma estrada normal. Estava acelerando e continuava olhando constantemente para trás, mesmo quando entrei na estrada regular. Continuei em alta velocidade até finalmente chegar em casa. Estava tremendo, encharcado de suor. Abri a porta da minha garagem e guardei minha motocicleta, enquanto continuava olhando ao meu redor o tempo todo. Corri para minha porta o mais rápido que pude, batendo-a atrás de mim e a trancando também, apenas para garantir. No dia seguinte, liguei para um dos meus amigos e contei sobre a noite anterior, pedindo-lhe para vir comigo. Dessa vez, fizemos uma caminhada na floresta ao lado da estrada, procurando por pegadas, pois pensei que alguém havia preparado uma brincadeira estúpida. Mas não encontrei nada. As únicas pegadas ali eram as minhas e as do meu amigo. Procurei dos dois lados da floresta ao longo de toda a estrada, mas não encontrei nada. Normalmente, não sou alguém que se assusta facilmente, e também não sou pequeno. Tenho 185 centímetros de altura e um porte atlético. Mas aquele grito, nunca ouvi nada igual, e arrepiou minha espinha. Apenas de lembrar do som horrível, ainda me assusto. Contei essa história para 3 dos meus amigos antes que eles acreditassem em mim, pois geralmente não me assusto facilmente, e não sou do tipo que inventa histórias. Foi o encontro mais assustador que tive enquanto pilotava a minha 125 centímetros cúbicos à noite. Olhando para trás, sinto que poderia ter enfrentado aquela pessoa, especialmente porque estava usando equipamento completo de motociclismo. Mas, quando ouvi aquele grito, minha mente simplesmente me disse para correr. Foi tão alto e não parecia humano. Desde então, evitei aquela estrada, e não pretendo voltar lá novamente. Ainda não sei o que aquela pessoa estava fazendo lá no meio da noite, sem uma única luz, no meio do nada, vestida toda de branco.
Não há hospitais psiquiátricos por perto, então não acredito que tenha sido um fugitivo. Mas ainda não consigo encontrar uma explicação lógica para isso.